Olá, você chegou até o módulo 13. Nesse módulo, nós vamos falar sobre os relatórios que tem disponível no sistema Tron, desde relatórios oficiais, emissão de livros para conferência, dentre outros. Primeiramente, você vai acessar na opção Relatórios, Livros Oficiais. Esses, de fato, são os livros oficiais que podem ser utilizados para autenticação. Então, aqui serão listados apenas aqueles que forem oficiais, bem como o termo de abertura e encerramento e o pedido de autenticação de livros. Então, aqui estão todos aqueles relatórios que você pode emitir e guardar para que, caso ocorra alguma possível autuação ou algo do tipo, você possa ter isso palpável. Então, o primeiro livro aqui é o livro oficial de prestação de serviços ou aquisição de serviços. Nele serão listados apenas os documentos de prestação ou contratação de serviço. Você vai indicar qual o número do livro, então você pode dar um duplo clique aqui na barrinha, indicar também a letra, código ou a página, indicar também a letra ou numeração da página, indicando por tipo de emissão, oficial ou para conferência, documentos de saída, modo paisagem ou retrato, e após indicar a numeração do livro, ou a letra, ou a página, tecle Enter para que você consiga fazer a emissão. Vou colocar aqui um período aleatório. Posso indicar também valor de ISS retido na fonte, bem como sua base de cálculo e valor do imposto. Dados para recolhimento também para geração de guia de ISS, bem como data, numeração da guia e banco. Feito isso, vou clicar na minha opção de impressora. O sistema vai fazer a emissão automaticamente, listando as minhas numerações de documento, bem como o valor de imposto que for respectivo a cada uma delas. Esse livro ele pode ser utilizado para autenticação, por isso é necessário que essa informação esteja fidedigna de acordo com a sua movimentação. E para que isso esteja de fato de acordo com a sua movimentação, é necessário que a tributação da série válida esteja cadastrada. Essa é uma das informações que a gente reforçou muito no começo. Então, se você não viu, volta lá para o primeiro módulo, quando fala sobre tributação de séries válidas e insira a tributação para ISS para que sejam listados todos os documentos de prestação de serviço. O próximo treinamento é a emissão de relatório de livros oficiais para entradas e saídas. Nele serão listados os documentos que tiveram movimentação tanto na operação de entrada quanto na operação de saída, independente se movimentação interestadual ou não. Aqui você pode fazer a filtragem através do número do livro, letra ou página. Um ponto de atenção muito importante, que uma vez preenchido aqui o número do livro ou a letra e página, basta teclar Enter, o sistema marca esse chequezinho aqui automaticamente. Caso você opte por vir marcar selecionando exatamente a empresa, ele vai te apresentar uma mensagem indicando que é necessário informar o número do livro e a página inicial. Caso você não preencha essa informação, ele não vai selecionar, visto que essa é uma informação obrigatória para poder fazer a emissão do livro. Aqui também nós temos algumas opções de filtragem, que são emissão de anexo dos emitentes, que traz uma listagem de todos os emitentes que tiveram movimentação nesse período. Posso selecionar também algum mês que não tenha tido movimento, emissão do resumo mensal das operações e também nós temos uma opção. Acima de 500 páginas, será inicializada a página com 2 e acrescentando o número do livro mais 1. Então, para aqueles livros que forem muito extensos, como exemplo a emissão de janeiro a dezembro, em que tenha muita movimentação, o sistema faz a emissão de 1, considerando apenas 500 páginas, e depois faz a emissão de um segundo, um terceiro, iniciando através da página de número 2 e a numeração do livro mais 1. Suprimir campo observação, que é para que não apresente o campo de observação também no relatório. Ordenar cheque moradia por autorização. Emitir resumo por alíquota e código fiscal e emissão de anexo dos emitentes e destinatários somente na última página. Feito o processo de parametrização,
eu posso selecionar a numeração do livro, indicando qual que eu desejo fazer a emissão, e posso clicar aqui na opção de impressora. Aqui serão listados todos os livros, bem como o seu valor contábil e o seu CFAP. Avançando para a próxima página, serão indicados quais são as tributações, bem como o valor contábil e o seu CFAP respectivo, bem como o valor contábil dos produtos. Aqui também eu tenho uma visualização mais detalhada considerando os meses que estiverem selecionados. Então, aqui, por exemplo, é o mês de fevereiro. Então, aqui, como exemplo, é o mês de fevereiro. Ele vai listar aqui para mim na parte inferior as informações, bem como subtotais através dos meus CFAPs. E caso eu opte também, eu posso realizar, aqui se eu selecionar apenas o período mensal, então eu posso selecionar também para emitir um resumo detalhando por alíquota e imposto relacionado aos valores de ICMS. Dando sequência ao nosso processo de emissão de relatórios, a próxima opção são os livros oficiais, apuração do ICMS. Aqui serão listados os meses em que contém a apuração realizada. Então, você pode selecionar o mês anterior ou o mês atual. E caso você opte também, pode fazer a emissão de forma consolidada. Então, serão consolidadas todas as apurações. Vou clicar aqui na opção de impressora. Serão apresentados os detalhamentos através do CFAP, valor contábil, base de cálculo, valor de imposto, bem como o total por imposto. Avançando para a última página, ele apresenta para mim aquilo que eu tive a débito e crédito do imposto e consolidando aqui as informações na parte inferior para o total da minha apuração do meu saldo. Dando sequência, o nosso próximo relatório é o livro de apuração de IPI. Para aquelas empresas que realizam processo de emissão de relatório para IPI, são aquelas indústrias em que eu tive, de fato, o destaque de IPI nos meus documentos fiscais. Eu posso selecionar aqui o período em que foi realizada a apuração e clicar na opção de impressora para realizar a emissão do relatório. Nosso próximo relatório em livros oficiais é o Livro Registro de Produção e Controle de Estoque, o RCPE. Aqui eu posso indicar o período de mês inicial e mês final. Posso indicar também qual produto eu desejo realizar a conferência. Caso eu não indique nenhum, basta clicar aqui na opção de impressora e assim serão listados todos os produtos. Aqui serão apresentados o meu número de documento, CFAP, bem como o seu valor respectivo. Esse detalhamento ele poderá ser realizado de acordo com as numerações da folha e os produtos em específico. Caso ele não tenha um controle de produção ou tenha estoque realizado dentro desse período, ele vai apresentar aqui em branco. Então, se eu for avançando, aqui eles vão alterando cada um dos produtos que eu tenho na minha movimentação, bem como o meu estoque da mercadoria dentro daquele período selecionado. Aqui, por exemplo, para esse item específico, eu tive uma operação de venda. Então, aqui eu consigo ver o detalhamento desse controle de estoque dentro do período. Mesma coisa para os próximos itens, bem como a data em que eles foram de fato emitidos. Próximo relatório é o mapa resumo de caixa. Aqui em livros oficiais, você poderá informar qual tipo de mapa resumo, se padrão ou do anexo 23. Também o tipo de impressão, se oficial ou relatório para conferência. Serão listados apenas as reduções E, bem como os dados do seu emissor de ICF e basta realizar a impressão. Pedido de autenticação de livros fiscais. Esse relatório ele vai relacionar todas aquelas informações que eu tiver dos livros anteriores. Então, registros de entrada, de saída, de inventário, dentre outros. Você pode informar qual que é o tipo de documento, se manual ou eletrônico, número de folhas, valor, número do livro e período inicial e final. Aqui eu vou colocar um valor específico, somente para emissão para as entradas e também para as saídas. Vou selecionar esses dois livros e vou clicar na opção de impressora.
Aqui será apresentado o meu pedido de autenticação, bem como o meu detalhamento dos registros em que eu fiz o preenchimento anteriormente e também apresentando os modelos de cada um dos livros para que possam ser autenticados. Feito isso, basta levar até a junta para que esses livros possam ser de fato autenticados. Termo de abertura e encerramento. Esse também é um dos livros oficiais que pode ser emitido pela empresa através do tipo de livro, se entradas estaduais, interestaduais, saídas, serviços prestados, dentre outros. Eu posso selecionar aqui o tipo de livro, indicar também a sua numeração, letra, página inicial ou final. Posso clicar também aqui na opção de impressora e será apresentado para mim o meu termo de abertura e também o termo de encerramento. Serão listados todos os dados da empresa de acordo com o preenchimento do cadastro. Caso alguma informação não esteja em acordo, basta realizar a alteração dentro do cadastro da empresa e emitir o relatório novamente.